Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo das estações da vida. A gente falou sobre o verão, sobre o outono e agora a gente quer falar um pouquinho sobre o inverno. Possivelmente você já passou mais de um inverno na sua vida. Talvez muitos invernos você já passou. E o que é o inverno? O inverno é semelhante à águia quando se retira para as montanhas. E no meio da montanha, quando ela está olhando para o céu, que antigamente ela voava, agora ela precisa fazer um processo de recolhimento, porque inverno é recolhimento. No inverno a águia precisa se dar o tempo de se desfazer. Desfazer de quê? Desfazer das penas, desfazer dos bicos, desfazer de tudo que talvez não serve mais como servia anteriormente. Além da águia, um outro animal que a gente pode observar é a lagarta. A lagarta, antes de se transformar em uma borboleta, ela precisa se retirar também para um tempo de recolhimento. E o que é o recolhimento da lagarta? Ou daquela que será uma borboleta? É o casulo. O casulo é escuro, o casulo é apertado, o casulo também tem processos que a lagarta não viveu antes. Mas tanto o casulo para a lagarta como a montanha para a águia significa o seu inverno, significa o seu recolhimento. Durante esses vídeos nós temos falado sobre a vida de José. E agora a gente encontra José também no tempo de recolhimento. Veja comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 19, começa o inverno de José. Quando o dono ouviu as palavras da mulher que lhe disse: "Foi assim que o escravo me tratou", ele ficou muito irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali José ficou na prisão. Começa um tempo de recolhimento. E o recolhimento é físico. Assim como a águia, assim como a lagarta, José também, e eu e você, temos tempo de prisões, temos tempos de recolhimentos. E esse tempo é proposital de Deus, por incrível que pareça, para que a gente possa se reconstruir. Todos nós temos tempos de novas construções, mas só é possível uma nova construção se a gente passa pelo processo de reconstruir, que não é fácil. José, mesmo sendo fiel, José sendo obediente, ele teve que se submeter a uma prisão que ele não escolheu, mas que Deus escolheu para ele. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, Deus escolheu uma prisão para você. Sabe, essa prisão não era uma prisão comum. E assim, se você tem sido fiel, obediente, ainda que você precise passar por prisões, por montanhas ou casulos, existem prisões, casulos e montanhas que são de Deus. Olha só, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Essa prisão era a prisão onde alguns prisioneiros do rei se encontravam. Era uma prisão especial. Deus tem uma prisão especial para você no tempo de inverno, por mais difícil que seja. Agora veja esse texto. O Senhor era com José. Sabe algumas coisas que acontecem em prisões de Deus, em tempos de recolhimento? Acontece tristeza? Sim. Acontece um tempo de voltar-se para dentro? Sim. Mas acontece também progresso. Quando a prisão é de Deus, acontece progresso mesmo nesses momentos de separação, de recolhimento de Deus. Primeiro diz que o Senhor era com José nesse tempo. Mas não somente isso. Olha só o que o texto diz. O Senhor foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Nesse tempo de inverno, segunda coisa que eu percebo, além do Senhor ser conosco, Deus nos concede favor aos olhos de algumas pessoas chaves. Porque nem todo mundo se aproxima de você no inverno, mas existem pessoas chaves que Deus vai colocar na sua vida em tempo de recolhimento, em tempo de inverno. Terceira coisa que eu percebo nesse texto, e no capítulo 40 vai dizer acerca da vida de José, e no capítulo 41, 3 sonhos aparecem em tempos de inverno. Olha só, existem sonhos mesmo em tempos de inverno. Quais foram os sonhos? O sonho do copeiro-chefe, que na verdade foi o favor de Deus ali, com aquele copeiro revelando os sonhos e José interpretando para o futuro. Existe o sonho do padeiro-chefe, que na verdade o sonho não foi tão bom, pelo menos não a interpretação tão boa, mas também o sonho do faraó.
Sonhos Deus nos concede mesmo em tempos de inverno. Alguns sonhos são a curto prazo, outros sonhos ainda são a longo prazo. E esses são os mais difíceis quando estamos vivendo em tempo de inverno, porque nós queremos sair do inverno, mas todo inverno tem o seu propósito e seu tempo específico. Deus nos dá sonhos, mas alguns sonhos são para alguns anos ainda. 2 anos se passaram, José na prisão, mesmo tendo sonhos sido revelados. Mas quando chega o tempo de José sair do inverno, Deus dá um sonho ao faraó. E esses sonhos então se revelam a curto prazo. Porque no tempo de inverno também Deus concede sonhos. Alguns a longo prazo, outros a curto prazo. Em todo o capítulo, falando sobre a vida de José, muitas coisas acontecem e várias vezes a palavra de Deus diz que Deus era com José. Mas no inverno aparecem 2 vezes, como eu li na primeira vez e no versículo 23. Porque o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Existem também êxito no inverno. É um êxito sobrenatural. Eu quero dizer para você, nesse momento que está assistindo esse vídeo, ainda que você tenha momento de casulo, montanhas, o Senhor é com você. E o Senhor é duplamente com você, te favorecendo e fazendo que você tenha êxito. Que você possa voltar a sonhar mesmo no inverno, mesmo que seja ainda alguns a longo prazo. Mas os sonhos de Deus vão acontecer. Creia nisso. E se você não crê, não tem fé para crer nesse momento, eu creio por você hoje. Receba fé na minha oração nesse tempo. O Senhor vai estar com você. Deus te abençoe.